nós sabemos que o nosso Deus está no controle, em nome de Jesus. Confiamos no Senhor, confiamos que Ele pode realmente fazer mudanças profundas em nossas vidas. E nessa manhã nós estamos aqui reunidos porque cremos que Deus tem um povo na terra. Deus tem um povo seu. Estava lendo ontem alguns versículos, e dentre um dos versículos dizia que Deus nos escolheu em Cristo, nele, antes da fundação do mundo. E aí me veio um pensamento, que Deus pensava em junho, antes dele criar a terra. Antes de criar o primeiro homem, junho já estava na mente de Deus. Você já estava na mente de Deus. Antes da fundação do mundo, Ele já tinha nos escolhido, porque Deus é Deus. Passado, presente e futuro é uma questão nossa, humana, chamada tempo. Mas para Deus é eternidade. Ele vê tudo de forma linear, tudo de forma completa. Então, antes de Cristo, antes do primeiro homem ter sido feito, antes de Cristo ter sido morto, Deus já pensava em você, já havia escolhido você, já havia separado você. Isso nos dá uma segurança do amor de Deus por nós, e nos faz também pensar como nós devemos retribuir tanto amor, tanta graça. E isso nos foi dispensado em Cristo por sua gloriosa graça. Foi a graça de Deus que nos alcançou. A fé não é um fim em si mesmo, é um meio para sermos alcançados, é um instrumento. A fé, somos salvos pela graça, por meio da fé. Então, nós temos pela fé acesso à graça de Deus. E essa graça é esse plano de salvação, esse plano maravilhoso. Estava vendo a história de um pastor que foi pregar em uma penitenciária federal de alta segurança. A maioria dos presos naquela penitenciária estava cumprindo sentenças por crimes hediondos, graves. E muitos, a grande maioria, jamais veriam a luz do dia fora daqueles portões cinzentos daquela prisão. E quando eles estavam ali se preparando, porque o Ministério de Evangelização tinha feito um grande trabalho, e muitos estavam ali, haviam sido alcançados por Cristo. E quando o pastor chegou, presidente daquele ministério, não é? As pessoas correram, o abraçaram com lágrimas nos olhos, chamando o pastor de irmão. E eles estavam ali em pé, e muitos deles começaram a testemunhar da fé em Jesus, de como sua vida havia sido mudada, da alegria, né, por Deus tê-los perdoado, concedido a vida eterna, a certeza da vida eterna. Eles estavam felizes ali, embora continuassem presos, eles estavam felizes. O curioso dessa história vem agora. Esse pastor chegou nessa penitenciária 2 dias depois, porque 2 dias antes ele estava em uma grande reunião em Hollywood. E por ele ter um ministério muito grande, ele foi convidado para um desses eventos em um lindo salão famoso, em um famoso lugar, um famoso hotel. E eles estavam ali naquela reunião para celebrar, homenagear um grande ator de Hollywood. Naquele salão de festas haviam mais de 1000 pessoas, todas famosas, de filmes famosos, muitos com vários prêmios Oscar. Era realmente pessoas célebres do mundo do entretenimento. E ele
sentou exatamente do lado de uma mulher e de um homem. A mulher que ele sentou do lado, esse mesmo pastor que 2 dias depois tinha ido na prisão, ele disse que, contando que ela era filha de um dos fundadores da indústria cinematográfica, e ela era esposa de um astro mundialmente famoso. E ali ele se apresentou e começou uma conversa, e imediatamente ela começou a contar como era infeliz. E ela disse que a única coisa valiosa na vida dela era o seu cãozinho. E esse cãozinho tinha morrido um dia antes desse evento. E ela não tinha nem mais motivo para viver. E estava pensando em se suicidar. E aí ele começou a compartilhar, né, ali a Jesus. E fez uma breve explicação de como Deus pode conhecer, como a pessoa pode conhecer a Deus pessoalmente. Aí ele percebeu que o rosto dela se iluminou na mesma hora. Pareceu entusiasmada com a ideia de que Deus amava ela e tinha um plano maravilhoso para a vida dela. Aquele pastor explicou que Jesus morreu por ela para perdoar todos os seus pecados, morreu pelos seus pecados, e que ela poderia saber que todos os seus pecados haviam sido perdoados, que ela poderia ter a certeza de que se tornar filha de Deus e ter segurança da sua salvação, recebendo Cristo como seu Salvador. E ali ele fez a seguinte oração: posso recitar uma oração para você? E ele chegou e disse, olha, e citou essa oração: Senhor Jesus, preciso de ti. Obrigado por morrer na cruz pelos meus pecados. Abro a porta da minha vida e te recebo como meu Salvador e Senhor. Obrigado por perdoar os meus pecados e me dar vida eterna. Reina no trono da minha vida e faz de mim o tipo de pessoa que tu queres que eu seja. Aí ela exclamou, dizendo assim: nossa, essa foi a oração mais maravilhosa que eu ouvi. Eu quero essa oração. E ali ele passou um folhetozinho para ela. Aí ele se voltou para um famoso ator de Hollywood que estava sentado exatamente à esquerda dele. E aquele ator estava tão embriagado que mal conseguia mesmo até se sentar na cadeira. E aí ele começou a falar do amor, esse pastor que tinha pelos jovens, pelos estudantes, e como esses estudantes estavam aceitando a Jesus. De repente, aquele ator, de forma bem abrupta, virou para aquele pastor e disse assim: ó, não perca tempo com os mais jovens, não perca tempo com os estudantes. Por que você não trabalha com as pessoas mais velhas? Por que você não trabalha com as pessoas mais idosas? Por que alguém não trabalha com as pessoas como eu? Aí de repente ele começou a chorar e disse: por que alguém não me ajuda? Eu preciso de ajuda. Tanto o homem à direita daquele pastor quanto à esquerda do pastor e a mulher receberam realmente ajuda. Só que 2 dias depois ele estava ali na penitenciária federal e ele começou a perceber no contraste. Olha que contraste: as pessoas milionárias, famosas, conhecidíssimas, vivendo uma vida de conforto, mansões palacianas, riqueza, fama, poder, mas elas estavam naquele salão, e apesar de estarem naquele belíssimo salão, elas não eram livres. Elas não eram livres. Elas eram escravas de Satanás, vivendo nas trevas, no pecado, no desespero, na culpa do pecado. Todavia, olha a diferença: aqueles homens na prisão, vivendo presos na prisão, mas viviam como homens verdadeiramente livres, e a grande maioria cumpria pena perpétua.
nunca sairiam daquela prisão, mas eram verdadeiramente livres, porque foram libertados pelo poder de Deus e estavam experimentando aquilo que Colossenses 1:13, 14 diz: porque Ele nos resgatou das trevas e da escuridão do reino de Satanás e nos trouxe para o reino do seu querido Filho, que comprou a nossa liberdade com seu sangue e nos perdoou todos os nossos pecados. Aí, ouvindo essa história, nós podemos pensar na grande multidão de pessoas que existem aí em Euclides, no Brasil, em todo o planeta, ricos, sejam pobres, sejam velhos, sejam jovens, inteligentes, iletrados. Os que têm Cristo são livres, mas os que não conhecem a Cristo não são livres. Como aqueles prisioneiros alegres, nós também podemos experimentar essa maravilhosa liberdade de conhecer a Jesus como nosso Senhor e Salvador, porque só Jesus pode nos libertar dessa tirania do pecado, nos libertar do reino das trevas, da escuridão e do domínio de Satanás. Então Deus tem um propósito para esta igreja, Deus tem um propósito para a sua vida, e só Ele pode dar paz em um mundo como esse. Estamos vivendo um mundo de uma pandemia, e é exatamente por ser Santa Ceia que eu quero relembrar aos irmãos algumas coisas que eu considero muito preciosas para mim e para a doutrina bíblica e para as nossas vidas espirituais. Eu vou fazer algumas afirmações aqui para a gente lembrar novamente de princípios que jamais devemos nos esquecer. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que só Jesus pode perdoar os nossos pecados. A Bíblia diz que Deus é santo e nós somos pecadores. E a Bíblia fala: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pecar é mais do que mentir, roubar ou ter uma vida imoral. É de fato termos uma atitude. Pecar é uma atitude, é algo do coração, é interno, é no profundo do nosso ser. E isso significa que esse pecado em nós, não apenas o pecado que nós fazemos, mas o pecado que somos, porque nós somos pecadores, é virar as costas para Deus. Olha que pecado! E seguir o seu próprio caminho, seguir o seu próprio plano. E isso cria um abismo entre você e Deus, entre nós e Deus. E é impossível nós termos um relacionamento com Deus seguindo o nosso próprio caminho. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Enquanto você não disser isso com sinceridade, seja feita a tua vontade, você vai estar fazendo a sua vontade. Não pode existir a vontade de Deus e a minha vontade. Não que a minha vontade seja anulada, mas a minha vontade precisa estar harmonizada, rendida, submissa alegremente ao plano maravilhoso de Deus para a minha vida. No Antigo Testamento, nós vamos aprender que os israelitas levavam uma pomba, uma ovelha, um novilho sem defeito, e esse animal era morto e o sangue era derramado ali ao redor do altar como uma oferta de expiação. Uma oferta de expiação, uma oferta temporária pelo pecado, simbolizando Jesus Cristo como provisão perpétua, permanente, eterna de Deus para o nosso pecado. Essas ofertas que eram oferecidas no Antigo Testamento de animais e de pombas, essas ofertas eram como uma sombra da vinda do Cordeiro de Deus, cujo sangue não apenas vai cobrir temporariamente os nossos pecados, mas apagá-los para sempre. A Bíblia diz em Hebreus 10:5: ó Deus, o sangue de touros e de bodes não pode te satisfazer. Portanto o Senhor me preparou este corpo
a fim de que eu deposite como sacrifício sobre o teu altar. O Senhor não se satisfez com os sacrifícios de animais mortos e queimados diante de si como ofertas pelo pecado. Eis que eu vim depositar a minha vida, justamente como as Escrituras disseram que eu faria. Então Deus enviou Jesus como Cordeiro de Deus, sem mancha, perfeito, sem pecado nenhum, para derramar o seu sangue para perdão dos nossos pecados. E aqui foi a maior obra de Cristo, foi a redenção, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Então isso significa que por intermédio de Jesus, eu e você, nós podemos ter comunhão com Deus agora. E eu quero acrescentar, e por toda eternidade. Mesmo quando nós ainda éramos pecadores, Deus manifestou o seu amor, provou o seu amor por nós, sendo nós ainda pecadores, enviando Jesus para morrer na cruz, para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna. É como um prisioneiro na hora da execução, que ele sabe que naquele momento, de forma repentina, ele é libertado. Assim também nós podemos receber perdão para os nossos pecados mediante a morte e ressurreição de Jesus Cristo. E esse amor é de uma compreensão que está além da nossa compreensão limitada, né? O amor de Deus é de fato incondicional e também imerecido, e é baseado simplesmente na sua misericórdia e na sua graça. Então Deus nos ama apesar da nossa desobediência, da nossa fraqueza, do nosso pecado, do nosso egoísmo. E esse amor especial de Deus por mim, por você, Ele quer que você viva uma vida abundante. Jesus Cristo disse: o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que todos tenham vida e vida com abundância. Então nós não precisamos, olha para a pessoa que está do seu lado aí, toca nele assim, quer dizer, toca assim, né? É a forma de falar, mas faz assim, ó, diga assim, ó, ei, Deus ama você. Isso. Se ele tiver aí desfocado, desconcentrado aí no celular, chama a atenção dele para voltar para a palavra de Deus. Olha, não precisamos temer alguém que realmente nos ama tão perfeitamente. Podemos confiar em Deus durante toda a nossa vida. Amém? Então eu quero, diante do que eu acabei de contar dessa experiência, eu quero que você guarde 3 coisas aqui a respeito de verdade que Deus tem para as nossas vidas. Primeiro, você pode repetir para mim: Deus perdoa. Mais forte: Deus perdoa absolutamente. Novamente, Deus perdoa absolutamente. Querido, essa é a primeira verdade que você tem que aprender hoje, ou relembrar isso. Isso aqui é o ABC da fé. Deus perdoa absolutamente. Então, quando nós nos rendemos a Cristo, cremos em Jesus como nosso Salvador, Deus não nos culpa mais pelos nossos pecados e nos perdoa completamente. Efésios 1, 7, 8 diz assim: ouçam, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Paulo ainda escreve: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O que é que eu posso dizer para os irmãos nessa manhã? Eu posso dizer que por mais graves que sejam os nossos pecados, por mais graves que sejam os nossos pecados, Deus perdoa segundo as suas infinitas riquezas da sua graça. Por quê? Por causa do sacrifício que o seu Filho fez por nós. Não há limite para a sua graça. Assim como não há limite para a sua graça, não há limite para o seu perdão. Aleluia. Desde que nós confiemos verdadeiramente em Cristo
como o nosso Salvador. Então a primeira verdade é essa: Deus nos perdoa completamente, absolutamente, eternamente. O perdão de Deus, assim como o sacrifício de Cristo é único, de uma vez por todas, assim o seu perdão é também completo. Fomos perdoados em Cristo Jesus. Somos o povo que foi perdoado por sua graça e sua misericórdia por causa do sangue de Jesus. Então Deus nos perdoa completamente, totalmente. Mas há uma segunda verdade. Você pode repetir comigo? Diga: Deus purifica inteiramente. E hoje, na nossa lição aqui de PPH, da nossa revistinha, diz que o nosso teste é amadurecer. Diga: o meu teste é amadurecer. E aqui ele contou a história de uma mulher que passou meses procurando um emprego, e aquela procura não se transformou em um contra-cheque. Ela ficou desanimada. Só que ela não aceitou, ela se recusou a ficar simplesmente ali anestesiada, se lamentando, murmurando, reclamando de Deus. Ela fez um voto, ela fez um jejum de Netflix, ela fez um jejum de TV, ela fez um jejum de redes sociais, crendo que Deus havia dado esse tempo para refletir sobre como estava indo a vida dela com Deus. E durante aqueles meses dolorosos em que não houve a resposta por um emprego, Deus se mostrou de maneira mais profunda que uma oferta de emprego. Ela queria uma oferta de emprego, e Deus se revelou a ela de uma forma mais profunda. Ela procurava uma maneira de se sustentar, e Deus levou ela a um novo nível de dependência dele. Eu acredito que enquanto você não chegar ao ponto de depender de Deus, Deus não vai dar o que você precisa, o que você realmente está querendo, os seus sonhos. Deus não vai te dar um sonho que vai te destruir. Deus não vai te dar riqueza para te destruir. Deus não vai te dar coisas para te destruir. Deus não vai te dar enquanto você não realmente tiver essa experiência de depender dele completamente. Enquanto ela esperava pelo telefonema de um empregador em potencial, Deus estava ali falando ao seu coração, porque ela entendeu que ela estava procurando um Deus tipo gênio da lâmpada mágica, onde ela pedisse e no estalo de dedos as coisas instantaneamente fossem resolvidas, e Deus imediatamente atendesse às suas necessidades. Só que Deus começou a impressionar ela, revelando que Ele é maior do que ela poderia imaginar. Olha só, finalmente ela conseguiu o emprego, e ela ficou grata, mas estava ainda mais grata, porque por aprender como Deus se encontra conosco enquanto esperamos. Deus se encontra conosco. A espera, às vezes, nós murmuramos, mas Deus está ali agindo em nossos corações. E ela aprendeu que enquanto esperamos em Deus, Ele se encontra conosco de diversas maneiras, além do que nós podemos pedir ou imaginar. E naqueles momentos, Ele vem e faz a sua intervenção. Aí Deus vai trazer o emprego perfeito, a empresa perfeita, a cura física, recursos necessários, e a espera termina. Porque Deus, muitas vezes, antes de operar o milagre para nós, Ele quer operar o milagre em nós. Aprenda isso. Deus primeiro quer fazer em você, para depois fazer para você. Porque nós podemos ter Deus e nos comportar com Deus como aquele pai que passou uma semana fora com saudade do filho, e quando voltou de viagem, ele trouxe um lindo presente, e o filho já sabia que ele daria um presente dos sonhos dele. Só que quando o pai chegou na porta da casa, viu o filho cheio de alegria, e para abraçar o filho,
o filho correndo em direção a ele, o filho de 8 anos, e ele abriu os braços e colocou o presente do lado. E ele ficou com os braços estendidos, porque o filho foi e abraçou o presente, e não abraçou o pai. E o pai ficou com os braços abertos, vendo o filho abraçar o presente. Às vezes nós fazemos isso. Jesus falou: aquele que me ama guarda os meus mandamentos, e o meu pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Jesus também fala: aquele que obedece aos meus mandamentos me ama, e o meu pai o honrará, e me manifestarei a ele. Aquele que guarda os meus mandamentos, o meu pai o honrará, e me manifestarei a ele. Eu fico perguntando, por que nós não amamos e obedecemos mais ao Senhor? Talvez se o versículo fosse: aquele que me ama, o meu pai o honrará, e ao invés de dizer e me manifestaria a ele, se Jesus tivesse dito: aquele que me ama guarda os meus mandamentos, meu pai o honrará, e eu vou dar riquezas, vou dar prazeres, vou dar alegria, vou dar dinheiro, vou dar prata, vou dar ouro. De repente as pessoas buscassem mais o Senhor. Mas o Senhor diz: aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama, e meu pai o honrará, e me manifestarei a ele. Ou seja, o Senhor quer se dar a nós. Essa é o maior retorno, é a maior recompensa, é ter o Senhor se dando a nós. Mas muitas vezes nós estamos buscando as bênçãos de Deus. É claro que Deus é um Deus que abençoa. Nessa experiência dessa irmã, ela conseguiu um emprego, mas Deus queria fazer algo mais profundo no coração dela. Queria levar ela a conhecer mais o Senhor. O que você está disposto a deixar hoje para ter um tempo maior com Deus? Deus, Ele quer realmente extrair o melhor de nós. E o ouro, ele só se torna valioso quando pelo fogo as impurezas são removidas. E Deus vai usar sempre, irmãos, tempos difíceis como um processo de extrair o melhor de nós. Só que Ele vai controlar o calor. Ele vai controlar o calor, porque o objetivo das provações não é destruir você, mas verdadeiramente é te desenvolver, te levar a um crescimento, a uma maturidade. E Ele vai ajustando as provas, as áreas da sua vida, né? Ele vai ajustando as medidas da prova, a área da sua vida que Ele sabe que precisa ser trabalhada. E à medida que você amadurece, a intensidade vai aumentando. Os atletas, eles começam com um peso leve e vão se tornando, né, cada vez mais fortes, porque eles vão aumentando de níveis, pegando pesos cada vez mais pesados. Então, à medida que você vai crescendo em Cristo, os obstáculos que um dia pareçam grandes serão compatíveis. Então Deus quer te levar a isso. Então Deus purifica realmente inteiramente. Deus quer te levar a essa maturidade. Deus quer tirar realmente as manchas do nosso caráter, remover, não é, a mancha que porventura possa estar em nossas vidas. O profeta fala em Isaías 1,18: venham, vamos discutir o assunto até o fim. Por mais fundas e feias que sejam as manchas dos pecados que vocês cometeram, eu posso limpar essas manchas completamente. Vocês vão ficar limpos e brancos como a neve que acabou de cair. Mesmo que os seus pecados sejam vermelhos como sangue, eu os deixarei branco como a neve. Irmãos, a morte dolorosa de Cristo na cruz apagou para sempre a nossa iniquidade. Nenhum pecado é profundo demais, nenhuma mancha é escura demais que Deus não possa purificar, que Deus não possa limpar. E nós podemos nos tornar brancos com o precioso sangue de Jesus. Quem pode dizer amém? Imagina aquela mulher que tem um carpete lindo e de repente uma mancha, uma tinta caiu e não sai essa tinta, mas ela descobre que tem um produto que não apenas remove a mancha do carpete, mas
protege o carpete para que ele nunca mais fique manchado de novo. Assim é o sangue de Cristo. Nós podemos ter a certeza de que ele nos purifica inteiramente e quer nos levar à maturidade. E por último, diga comigo: Deus esquece completamente os nossos pecados. Conta-se uma história de um homem que tinha um grande sentimento de culpa por um pecado novamente cometido. E ele estava perturbado porque ele caiu novamente naquele pecado. E ele caiu de joelhos em oração e disse: ó Deus, eu fiz aquilo de novo. E Deus respondeu: você fez o que de novo? Esse é um exemplo que nos leva a realmente fazer umas perguntas interessantes. Deus diz em Isaías 43, 25: dos teus pecados eu não me lembro. E o que é que ele está querendo dizer? Que quando ele perdoa os pecados, Deus simplesmente perde a memória? Vocês acham que Deus pode perder a memória? Sim ou não? Ele não perde a memória, né? Quando alguém nos prejudica, nós podemos perdoar, mas infelizmente nós às vezes não conseguimos apagar a lembrança daquela mágoa. Então ela permanece em nossa mente tão profundamente, não é? Até que realmente haja uma cura em nós. Uma cura em nós. Mas eu posso afirmar assim que Deus não esquece. Realmente Deus não esquece. Mas Ele não pode apagar, né, da sua memória os nossos pecados. Então como é que Ele não se lembra deles? Olha só o que é que diz em Ezequiel: se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu, de todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Então isso significa que quando nós cremos em Jesus como o nosso Salvador, Deus perdoa os nossos pecados e Ele não nos considera mais responsáveis por eles. A Bíblia oferece várias figuras de linguagem. Por exemplo, Isaías 38, 18 diz: tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Todos os meus pecados. Lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Você pode repetir isso? Lançaste para trás todos os meus pecados. No Salmo 103 diz: Ele afasta de nós as nossas culpas pelos pecados, tanto quanto o Oriente está distante do Ocidente. Ou seja, eles nunca vão se encontrar, nunca vão ser. Então Deus pegou os nossos pecados e colocou esses pecados para longe de nós, de forma que eles não poderiam ser mais alcançados. Você já ouviu aquela expressão que os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento? Alguém já ouviu essa expressão? Sim ou não? Eu já ouvi essa expressão, que Deus lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Isso tem origem em Miqueias 7, que diz assim: Deus lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Vamos fazer aqui um teste. Imagine você viajando em um navio e você vai para a parte mais profunda do oceano. A parte mais profunda do oceano. Imagine. Diz que o monte mais alto da terra é o Monte Everest. E nós temos um Everest para baixo. É muito profundo, né? É muito profundo. Agora imagine você parando o navio e pegando uma moeda. E você faz isso aqui, naquela parte mais profunda. E joga aquela moeda pequena no fundo do mar. Agora imagine quão inútil é se alguém dissesse: eita, você jogou uma moeda de 5 centavos, de R$1, vai lá procurar. Então veja como é inútil você que lançou essa moeda procurar no fundo do oceano essa moeda. Então da mesma forma que você lançou essa moeda no fundo do mar, Deus pega o seu pecado no lugar
e lança ele num lugar tão profundo que é impossível encontrar. Então nossos pecados realmente nos ensina que Deus em Cristo, por causa do sacrifício de Cristo, do perdão de Cristo, do amor de Cristo por mim e por você, Ele pega os nossos pecados e lança no mar do esquecimento, sim, em um lugar onde eles não podem ser vistos, em um lugar onde eles não podem ser alcançados, e em um lugar onde não podem ser encontrados. Pecado confessado, pecado perdoado, pecado esquecido. O problema é que quando a gente pega o pecado do outro, a pessoa às vezes fez um pecado horrível, já se arrependeu, Deus já perdoou, mas a gente não perdoa, e a gente pega aquele pecado. Quando você vê uma pessoa aterrorizada, com quebrantamento, arrependimento, confessando um pecado, ministre misericórdia, porque a Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados. Sabe a maneira da gente se relacionar, se amar? É perdoando, porque o amor cobre multidão de pecados. Quando você realmente ama, você dá a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava chance. O amor cobre multidão de pecados. Então esse amor de Deus, imagine, o oceano como o amor de Deus, lançou o nosso pecado, e por causa do sangue de Jesus, nós somos completamente perdoados. Então, diga assim: eu posso ser realmente livre. Então, se o Filho vos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Romanos 8:1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação estão, para aqueles que estão em Cristo Jesus. E o que significa isso? Significa que por causa do amor do Senhor, do perdão do Senhor, do sacrifício de Jesus, fomos libertados do castigo do pecado, do poder do pecado e da pressão do pecado. O amor de Deus fez três coisas: fomos libertos da culpa do pecado, do castigo do pecado. Nós somos libertos do poder do pecado e seremos libertos da presença do pecado. Você sabia que no céu o pecado não vai estar mais em nós? Nós teremos um corpo glorificado. Nós não teremos pecado. Nosso corpo não será um corpo inteiramente liberto, completamente da presença do pecado, porque o pecado está presente em nós, nesse corpo. Nós ainda estamos na carne, e enquanto vivermos, haverá um conflito entre a carne e o Espírito, até o fim das nossas vidas. Nós precisamos escolher andar no Espírito, até o fim das nossas vidas. Muitas vezes vamos vencer, outras vezes vamos perder, mas Deus está trabalhando em nós para que nós possamos viver uma vida realmente que leva a sério o pecado e que ama a Deus de todo o coração. Então, quando você vê um irmão lutando contra uma área difícil, não julgue, não condene. Se não puder ajudar, ore por ele, porque nós precisamos realmente crer que assim como o meu irmão passa uma luta em uma determinada área, assim eu passo também em outra área da minha vida, e nós precisamos orar uns pelos outros e nos apoiar. Então nós somos realmente libertos do poder do pecado. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Então nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê essa convicção. O pecado se assemelha a... Conta-se uma história de duas mulheres que foram sequestradas numa prisão por dois prisioneiros musculosos e fortes, e um deles estava com uma faca na garganta, e a outra também estava com outra faca na garganta, e elas estavam desesperadas, e eles estavam negociando algumas coisas. Durante 12 horas houve um pavor terrível durante esse período, e eles estavam negociando a libertação deles, até que depois de 12 horas de desespero, eles entregaram as armas e libertaram as mulheres. E as mulheres, quando saíram daquela prisão, abraçaram os seus maridos, chorando, sentindo uma libertação. Assim é o pecado. Ele funciona como esses sequestradores. E eles simplesmente
coloca a faca na nossa garganta e ficamos sujeitos aos caprichos desse poder maligno. Então, mas quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele morreu para nos libertar desse tirano, desse poder do pecado. Ele quebrou esse jugo. E você, quando recebe o seu amor, quando você recebe o seu perdão, Deus te capacita a você experimentar a paz e o perdão e o poder sobre o pecado. E nós podemos viver realmente vitoriosos. Nós somos libertados do pecado, a Bíblia diz, e transformados em servos de Deus. E eu gosto muito desse texto de Romanos 6:22 que diz: tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Às vezes a gente pensa na vida eterna, mas antes da vida eterna tem um fruto para a santificação. Então nós precisamos demonstrar realmente esse fruto, essa libertação. Imagine você no céu. Imagine você andando nas ruas de ouro. Imagine você desfrutando de uma paz maravilhosa. Imagine você ouvindo os anjos cantando, celebrando a presença, honrando o nome do Senhor. E de repente você olha para o lado e está lá uma mansão celestial, né? Está ali um lugar que Deus separou para você. Você não tem estresse, você não tem ansiedade, não tem fome, não tem dúvida, não tem ansiedade nenhuma, não tem que trabalhar todo dia para ter, né? Você está num lugar perfeito, num lugar glorioso, sem nenhuma fome, sem nenhuma violência, um mundo sem doença, sem violência, ou seja, num ambiente ideal, e você está livre da presença do pecado. Então esse futuro livre de pecado é o que nos aguarda a todos que confiam em Cristo Jesus. E é essa mensagem que eu quero deixar para você. Que você continue confiando no Senhor, que você continue crendo no Senhor, que você continue descansando nesse Deus maravilhoso, porque Ele pode realmente te dar paz e te dar a certeza de uma grande vitória. Amém? Glória a Deus por isso.